Hoje eu vim falar sobre o Monet, o pai do impressionismo. O Monet que ele ficou muito conhecido por suas telas impressionistas, onde ele destaca a luminosidade, onde ele destaca a luz sobre os objetos e sobre os seres. O Monet ele começa fazendo um quadro que se chama Impressão Sol Nascente. Esse quadro ele fez menos de 10 minutos em cima do seu barquinho, olhando a paisagem, somente enquanto o sol nascia. Por isso ele deu o nome de Impressão Sol Nascente. Quando ele expôs esse quadro, ele foi muito criticado. Um crítico de arte, Louis Valcelli, ele vai olhar para esse quadro de uma forma pejorativa e vai dar o nome de impressionismo, porque parecia uma pintura. Para ele, aquilo não era uma pintura, aquilo parecia uma pintura. Então, esse crítico de arte, que é o Louis Valcelli, que vai dar o nome de impressionismo para essa técnica que o Monet vai desenvolver com outros artistas, como o Pierre-Auguste Renoir, a Berthe Morisot, que era uma mulher que fazia parte do grupo dos impressionistas. Então, esse conjunto de pintores, eles vão fundar esse movimento do impressionismo. E eles vão acabar utilizando esse termo que foi dado pelo Louis Valcelli, que era um termo aí pejorativo, não era uma coisa legal. O Monet, muita gente não sabe, mas ele passa por uma fase de extrema pobreza na sua vida. Ele começa a ter depressão, a vida dele não era fácil com a sua esposa, ele já começa a ter seus filhos, e aí ele vai investindo na sua carreira de pintor, mas ele passa por várias situações, vários problemas. Ele chega a oferecer um quadro dele numa padaria, e nessa padaria o dono não se interessa pelo quadro, acha o quadro muito feio, mas ele fala assim: olha, se é para te ajudar, você está passando necessidade, está com fome, eu posso trocar esse quadro por um sonho. E ele acaba trocando o quadro dele por um sonho de padaria. Gente, hoje o quadro do Monet vale milhões, bilhões de dólares. Então imagina aí essa família desse padeiro, se guardou esse quadro, então devem estar multimilionários, né? E aí ele não tem um reconhecimento de imediato. As pessoas pensam que os artistas, ele ficou famoso por fazer aquilo e tal, mas não, no início das suas carreiras é tudo muito difícil. E com o Monet não foi diferente, né? E ele chega até a tentar um suicídio. É triste essa parte da história dele, porque ele se encontra numa situação de pobreza, de miséria, então ele já não tem aquela esperança e ele começa a pensar em perder a própria vida. Quando as coisas começam a melhorar para o lado dele, ele começa a vender um pouco mais de quadros, as pessoas começam a gostar até daquele estilo de arte que era o impressionismo, ele consegue comprar a casa dele em um lugar mais afastado de Paris, que é uma cidade que fica a 2 horas mais ou menos de trem de Paris, que se chama Giverny. E nessa casa em Giverny, que era uma casa muito grande, tinha um jardim muito lindo, ele começa a plantar ele mesmo com a família dele, com a esposa, com os filhos e com 1 ou 2 criados lá que ele consegue ter, ele começa a plantar esses jardins. E esses jardins hoje em dia são muito conhecidos. As pessoas vão somente a Giverny para conhecer a casa do Monet, atualmente. E nesse jardim ele começa a pintar. Então ele começa ali a ter inspiração para suas telas. E ele começa a pintar tão freneticamente que ele pinta 5 a 6 telas simultaneamente. Então ele coloca ali as suas telas e começa a pintar, olhando para o seu próprio jardim. E nesse jardim ele tem um lago que ele vê no Japão, os lagos japoneses, eles têm plantas flutuantes, então ele começa a plantar as nenúfares. Essas nenúfares, que são essas plantas que flutuam sobre a água, elas ficam muito famosas com um quadro que o Monet vai pintar sobre elas. Então, depois, a vida dele começa a dar uma alavancada, ele começa a ser reconhecido em vida pelas suas pinturas, né? E aí há um fato importante na vida dele,
ele ganha 100 mil francos na loteria. Até eu não sabia dessa parte. Ele vai ganhar na loteria e ele vai começar a investir na sua própria arte. Então ele começa a investir em exposições, em quadros maiores, em materiais melhores, e ele começa a trabalhar melhor com a sua arte depois que ele ganha na loteria. Olha que sortudo! Imagina se ele tivesse tirado a vida dele lá atrás, né, quando ele estava naquele quadro de extrema pobreza. Então, gente, eu trouxe essa história para vocês hoje no Quartos da História da Arte, para a gente refletir um pouco sobre a nossa vida. Às vezes está difícil para a gente está passando por um problema, uma situação, e a gente acha que aquilo não tem saída, que está muito difícil, que Deus não está olhando para a gente, né? Eu vivi uma situação dessa no início do ano, onde eu fiquei sem chão, achei que as coisas iam piorar e meio que sem saída, mas quem ficou do meu lado, assim como o Monet nessa história, foi a família dele, que ficou ali o tempo todo incentivando e colocando ele para cima. Então eu trouxe para vocês essa história que eu vou deixar gravada no meu IGTV, pra gente pensar sobre isso. Depois a vida dele deu uma guinada, ele chega a ganhar na loteria, algo que a gente pensa assim que é meio que impossível de acontecer na nossa vida, e ele é um dos caras mais famosos da história da arte, que deixou seu grande legado aí na história da arte, que é o Claude Monet.